Hoje pela manhã nós vamos compartilhar o texto de Tito, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas do versículo 11 até o versículo 14, mas nós vamos dedicar ao estudo do versículo 13 e o versículo 14. Então eu farei a leitura em Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, e nós vamos dedicar então basicamente ao versículo 12, ao versículo 13 e ao versículo 14. E aqueles que estão anotando, alguns têm falado assim: pastor, cita o texto mais devagar, fala, transmite o texto aí com mais calma para a gente poder anotar. Não precisam ficar preocupados, depois que eu gravar o vídeo, no final do vídeo eu vou postar uma página, juntamente com todos esses textos, as referências, os dizeres, para que vocês, se quiserem estudar em casa, estejam refazendo o estudo, e aproveitando aí para estudar a palavra do Senhor. Então, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, dizem assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vejam bem, Cristo entregou a si mesmo para remir e para purificar um povo exclusivamente dele. Essa é a nossa Páscoa, esta é a nossa celebração da redenção. Mas a nossa celebração, ela não se limita apenas à crucificação de Cristo, à morte de Cristo. Versículo 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então nós celebramos uma redenção, que poderíamos chamar de Páscoa, na verdade falando dessa morte de Cristo, da sua crucificação, mas também com toda a convicção de que nós temos uma esperança nessa redenção, de que Cristo voltará, Ele voltará para nos buscar e para nos levar para os novos céus e a nova terra. Então, ontem eu vi por aí um folderzinho do Canva, alguma coisa assim, perguntando: cadê o coelhinho? Nós cristãos não temos coelhinho, nós temos um Deus vivo, crucificado e ressurreto. E é esse Deus que nós celebramos, é a Ele que nós damos toda a glória, toda a honra. Então que Deus nesta manhã nos abençoe com a sua palavra em tudo que vamos considerar no presente momento aqui. Então vamos orar. Pai, nós pedimos a tua orientação, a tua bênção, a tua direção. Que teu Espírito, pela sua suficiência, aplique a palavra do Senhor ao nosso coração, de modo, Deus, que nós sejamos impactados por essas verdades, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. No presente momento, o que poderia impactar as nossas vidas? Pare para pensar, nesse momento em que vivemos, nesse momento de pandemia, o que poderia acontecer, que fato poderia se realizar, que pudesse impactar a sua vida e a minha vida? Imagine vocês que a UFMG, os seus pesquisadores, cientistas ali, descobrissem a vacina contra o coronavírus. De que forma que isso iria impactar a sua vida se amanhã fosse comunicado que na segunda-feira à noite essa vacina estaria em sua casa,
o agente da saúde estaria ali para aplicar essa vacina e você então teria a garantia da imunização ou estaria imunizado, né, contra o coronavírus. Como que isso impactaria a sua vida? Como que isso mudaria a sua vida? Vejam bem, a celebração da redenção fala da providência, né, de Deus em seu Filho Cristo Jesus para nos curar de todo o pecado, para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar de todo o pecado, para nos remir de todo o pecado, para que nós não sejamos condenados e que nós saiamos debaixo da ira de Deus. E não somente isso, mas tenhamos a certeza de que habitaremos com Ele no novo céus e na nova terra. Interessante, irmãos, que humanamente falando, talvez a vacina contra o coronavírus impacte mais a vida de algumas pessoas do que essa verdade da celebração, da redenção em Cristo Jesus, aquilo que muitos chamam de Páscoa, e que na verdade a nossa Páscoa é esta redenção em Cristo, não é? Mas muitos de nós, e às vezes muitos que ainda não conhecem a Cristo, não têm a vida tão impactada, tão transformada, tão transtornada, de modo que ele venha amar e se entregar plenamente, totalmente a esse Cristo como Senhor e Salvador da vida. Talvez muitos que estão ansiosos hoje almejam mais essa vacina do que o próprio Cristo, que morreu, que ressuscitou e que é o nosso Redentor, e que nós celebramos, não é, a nossa redenção, a nossa salvação. Então, nesta manhã, nós queremos trabalhar o seguinte tema: Páscoa, o Deus vivo, crucificado e ressurreto. Primeiramente, nós vamos considerar aqui as verdades, não é, desta crucificação de Cristo. Como que essa verdade deveria nos impactar? Como que essa verdade deveria entrar na nossa mente, no nosso coração e transtornar a nossa vida no sentido de mudança de atitudes, mudança no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nas nossas palavras, na nossa conduta, na nossa ética, na nossa relação com as pessoas. A cruz de Cristo, o Deus vivo, crucificado e ressurreto, deveria impactar a sua vida e a minha vida. Nós deveríamos ser atingidos de forma como se fosse uma bomba, uma granada invadindo a nossa vida, a nossa alma e nos transformando em outra pessoa. Vejam aqui algumas verdades para que nós possamos analisá-las, né, e considerá-las. Primeira delas, a crucificação de Cristo deve impactar o seu coração, os seus sentimentos, as suas ações, a sua ética, a sua postura, a sua conduta. Entender isso, aprender sobre isso e olhar para a cruz e saber o que foi que Cristo suportou naquela cruz, deveria causar esse impacto ao nosso coração. Segunda análise, conscientizar-nos de que foram os nossos pecados que colocaram Cristo ali naquela cruz. Embora há um plano, um propósito da parte de Deus de entregar o seu Filho para nos remir e nos purificar de todo pecado, a razão pela qual Deus levou a cruz foi por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados colocaram Cristo na cruz como nosso substituto. Nós podemos analisar Isaías 53, que é um texto que deve mover e impactar o nosso coração, quando fala do sofrimento do servo sofredor. O que ele levou sobre si, aquilo que ele suportou, a ira de Deus, ele foi traspassado, ele foi transfigurado, ele foi traspassado, ele foi moído, né? Ele foi pisado, pelas pisaduras dele nós fomos sarados, curados. Então nós temos que ter a consciência disto.
A razão pela qual existe uma Páscoa, existe uma celebração da redenção, é porque nós somos pecadores. E por causa dos nossos pecados, foi necessária a Páscoa do Antigo Testamento, foi necessária a redenção em Cristo Jesus no Novo Testamento. Os nossos pecados fizeram isto, não é? Terceira verdade a ser considerada: os nossos pecados exigiam o julgamento e a ira de Deus por causa da santidade, por causa da justiça de Deus. Deus não pode inocentar o pecador, Ele não pode ignorar os nossos pecados. Então, essa é mais uma verdade, não é? Se nós não entendemos o que é a santidade de Deus, o que é a justiça de Deus, nós não vamos entender o quanto ser pecador exige da parte de Deus julgamento e ira sobre nós, não é? Então vejam bem, nós precisamos compreender e entender que esses pecados que nós cometemos, os pecados nos quais nós nascemos, a santidade, a justiça de Deus, a retidão de Deus, exige dele, da parte dele sobre nós, julgamento, ira e condenação. Quarta verdade a ser analisada: nós precisamos reconhecer e ser gratos pelo grande amor de Deus, não é? E a sua misericórdia como Salvador para com as nossas vidas. Nós temos isso lá em Romanos 3, 24, Romanos 5, 8 e Efésios 2, 4, 5. Então, esses textos mostram a nós claramente o quanto deveria haver no meu coração e no seu coração o reconhecimento, a gratidão da grandeza do amor de Deus, da grandeza da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus sobre as nossas vidas. Atente para essas verdades, não é? Se nós nos atentarmos para essas verdades, nós devemos nos curvar diante de Deus e orar a Deus, suplicar a Deus que Ele use a sua palavra e nos convença de todas essas verdades, que a sua palavra quebrante o nosso coração, que a sua palavra nos dê discernimento, nos dê entendimento, a alegria da celebração da redenção, mas a consciência de que nós somos pecadores, que os nossos pecados colocaram Cristo naquela cruz. 2 Coríntios 5, 21 diz que Jesus se fez pecado por nós, em nosso lugar. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22 a 24, fala que ele levou sobre o seu corpo, lá naquele madeiro, o nosso pecado, a nossa transgressão, para que a justiça dele pudesse ser aplicada sobre mim e sobre você. Por causa da crucificação dele, por causa da morte dele, da ira de Deus ser derramada sobre ele, Deus agora pode nos declarar justos em Cristo Jesus. Vejam que essas verdades precisam ser analisadas, estudadas e compreendidas, porque são essas verdades que o Espírito Santo usa para transtornar o meu coração, a minha mente, o seu coração, a sua mente, de modo que nós possamos viver com dignidade, de modo digno, para a honra e glória do nosso Deus. Em segundo lugar, nós precisamos considerar aqui a grandeza do Cristo crucificado. Irmãos, muitos de nós ainda não compreendem o que é a crucificação, não é? O que é a substituição de Cristo, né? Como que Cristo nos substituiu ali naquela cruz. Então, vamos tentar aqui considerar, não é, essas grandezas da crucificação de Cristo. Veja bem, qual que é uma das primeiras grandezas que nós podemos encontrar ali na cruz de Cristo? A gravidade do estado de pecado em que o homem se encontra. A cruz, ela deve revelar a grandeza do sacrifício, da morte substitucionária, porque ela revela a gravidade do meu pecado.
ela revela quem eu sou, conforme Romanos capítulo 3, versículo 10 a 20, diz que não há justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. A garganta, nossa é como um sepulcro aberto, os nossos pés são velozes para maquinar a iniquidade, para derramar sangue. João 3,19 diz que nós amamos mais as trevas do que a luz. Então, nós precisamos entender que pós-queda, o homem encontra nessa situação, nesse estado de pecado, de miséria, conforme Efésios 2:1, nós nos encontramos mortos em nossos delitos e pecados, e nós vivemos segundo o curso deste mundo, nós vivemos segundo os desejos da nossa própria carne, dos nossos próprios pensamentos, nós desejamos fazer e satisfazer as vontades dos principados e potestades. E no versículo 3 do capítulo 2 de Efésios, Paulo diz que nós somos filhos da ira como os demais. Então a cruz revela isso. A grandeza da cruz é mostrar exatamente o que nós somos em relação a Deus. A razão pela qual Cristo está sendo crucificado é por causa do meu pecado, é por causa do seu pecado. E ela revela isso. Por causa da grandeza da cruz, da sublimidade de Cristo crucificado, nós começamos a entender, Deus revela a nós a nossa iniquidade, a nossa corrupção, a nossa maldade existente no nosso coração. Vejam bem, nada foi tão grave e tão desumano quanto a crucificação de Cristo. Lucas, relatando as palavras do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, ele diz ali que aqueles assassinos ali, ele diz assim: vocês mataram o autor da vida. Preste atenção nisso. Aquele que veio para ser vida, aquele que veio para dar vida, como diz aqui Tito, versículo 4, o qual a si mesmo se deu por nós para remir e purificar um povo exclusivamente dele. E é esses pelos quais ele veio, é que estão o crucificando. Então Lucas, usando as palavras de Pedro em Atos 2, diz assim: vocês mataram o autor da vida. Vocês assassinaram aquele que é justo, aquele que é santo, aquele que é o autor da vida. Veja como que a cruz, irmãos, ela revela a grandeza de Cristo, a grandeza do Cristo crucificado, mas ela revela também a gravidade do nosso pecado. Vejam que a gravidade é visível quando nós entendemos a inocência de Cristo. Ele era completamente justo. Vejam bem, como que a gravidade do assassinato, a gravidade do gritar em alto e bom som, solte Barrabás e crucifica Jesus. Olha a intensidade dessa gravidade. Nós estamos pedindo, ou eles estavam pedindo, e nós ainda continuamos pedindo. Solte Barrabás e crucifica Jesus Cristo quando nós o negamos, quando nós não nos curvamos diante dele, quando nós não o confessamos como o autor e salvador, o único autor e salvador da nossa vida. Como eu já mencionei, 2 Coríntios 5:21, o texto é claro, Paulo está dizendo que Jesus se fez pecado por nós, nunca se achou pecado em Cristo Jesus. Eu quero ler para vocês Hebreus capítulo 7, versículo 26, para vocês perceberem o que o autor de Hebreus diz a respeito dele ser justo, dele ser santo, sem pecado, o que torna a gravidade da nossa condenação, o que torna a gravidade do Cristo ser crucificado por homens pelos quais ele veio morrer. Então, Hebreus 7, versículo de número 26, ele relata isso, o que é que Deus mostra com respeito a Cristo. Ele diz assim, olha, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como esse, sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Vocês conseguem entender a gravidade do nosso pecado?
e a grandeza da cruz, um ser completamente santo, divino, sem mancha, sem pecado, mais alto do que qualquer coisa do céu. Ele é o próprio Deus encarnado, por isso que eu coloquei Páscoa, o Deus vivo, crucificado e ressurreto. Quanto mais nós entendemos a respeito do nosso sumo sacerdote, mais nós entendemos a gravidade do nosso pecado, a intensidade do nosso pecado. E nós precisamos entender quão grave é esse estado em que o homem se encontra, em corrupção, em estado de miséria. Ele nunca foi contaminado por pecado. Jesus nunca cometeu dolo algum, nunca se achou dolo algum nele. Ele foi condenado com pecadores, ele foi condenado com assassinos, sem nunca ter cometido dolo algum, pecado algum ou ofensa alguma. Irmãos, se nós não entendemos isso, não há necessidade de celebração de Páscoa, não há necessidade da celebração da redenção em Cristo. A razão pela qual nós celebramos essa redenção, porque os nossos pecados, que são graves contra Deus e contra Cristo, o colocaram naquela cruz. E a grandeza da cruz de Cristo, do Cristo crucificado, revela a grandeza da nossa iniquidade. E quanto mais nós entendemos a inocência de Cristo, que Ele é completamente justo, completamente santo, isso torna todo o nosso pecado mais grave. Os seus assassinos não tinham noção do que estavam fazendo, A dureza do coração humano é vista no fato de que, mediante todos os sinais que Cristo apresentou em toda a sua trajetória, da via dolorosa, todos os milagres, todos os ensinamentos, tudo que Jesus fez como sinais e prodígios, tudo que Jesus ensinou a cada um deles, até mesmo enquanto carregava a cruz, os sinais que aconteceram ali no dia da crucificação, o terremoto, o sol se escureceu, e nenhum desses sinais fez com que eles não crucificassem a Cristo. E eles mataram o autor da vida. Irmãos, Lucas descreve essa cena para mostrar não apenas o pecado daqueles que assassinaram Cristo naquele dia, não só o pecado daqueles que gritaram: solte Barrabás e crucifica Cristo. Tito nos ensina isso, dizendo que toda a crucificação de Cristo é porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça ela é manifesta a todos os homens. Atos 17, 30 e 31 diz que Deus não leva ou não levou em conta o tempo da ignorância. Porém, ele diz que nós devemos notificar a todos os homens para que todos em todos os lugares se arrependam. Porque ele estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo por esse Cristo crucificado ressurreto. E ele voltará para trazer julgamento a todos aqueles que o rejeitam, a todos aqueles que o desprezam. Isaías 53 nos declara muito bem esse texto, quando dizendo que esse Cristo estava ali, levando sobre ele as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e nenhum pecado foi encontrado nele para que ele fosse morto, mas ele foi levado para o matadouro como uma ovelha muda, sem questionar. E o texto de Isaías 53, a partir do versículo 9, 10 e 11, ele vai concluir: quando ele der a sua vida por muitos, ele verá o fruto, o penoso fruto do seu trabalho, e ele glorificará a Deus na vida daqueles que ele redimiu, pelos quais ele morreu. Então, irmãos, nós precisamos considerar a gravidade do nosso pecado. E a nossa gravidade, a gravidade do nosso pecado é muito mais intensa quando nós compreendemos à luz das Escrituras que Jesus nunca pecou, que ele se fez pecado por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, sem mancha, sem mácula, sem pecado
Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Rei sublime. Ele é o Deus que se fez carne e se fez homem e habitou entre nós. E nos substituiu naquela cruz. Você precisa considerar a gravidade do seu pecado. Eu preciso considerar a gravidade do meu pecado. Porque senão, irmãos, o que nós faremos com Páscoa, com celebração da redenção? Por que nós a celebramos? Se essa crucificação, se essa ressurreição, se essa redenção não impacta a minha vida, não impacta a sua vida. Então, olhar para um Cristo crucificado e ressurreto, celebrar uma Páscoa, celebrar a redenção, precisa ser fruto de um coração impactado, transformado pela palavra, redimido pela palavra, purificado pela palavra, como diz o versículo 14 do capítulo 2 de Tito. Ele entregou a si mesmo para remir e purificar um povo exclusivamente dele. E se você é exclusivamente desse Cristo morto e ressurreto, você precisa ter o coração, a mente, os sentimentos, as